nós iremos falar um pouco mais em relação à formatação de trabalhos acadêmicos. É importante a gente conhecer as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas, conhecida também como a ABNT. Vocês vão ouvir falar bastante sobre a ABNT durante a graduação. Eu trouxe aqui como foco a citação e as referências. Nós vamos iniciar falando sobre as citações. Então, a citação nada mais é que você dizer quem falou aquela informação, né? Então, você vai citar de diferentes maneiras. Então, o que é uma citação direta? A citação direta é nada mais é do que você transcrever o trecho original do autor em que você informou ou se baseou, né? Então, não houve qualquer modificação na escrita do autor, você pegou tal qual estava escrito, né? E é obrigatório você indicar o número da página, né, o intervalo de páginas do trecho original desse autor, né, bem como quem é o autor. Na citação indireta, já é o que? É uma interpretação da ideia do trabalho do autor, né? Então, é também chamada de paráfrase. Então, na citação indireta, você vai fazer a interpretação sem fugir da ideia original. E a citação da citação é quando eu utilizo um trecho de um outro texto, certo? Então, nessa tipo de citação, ou seja, eu estou citando algo que já foi citado. E é comum nós utilizarmos dentro dessa expressão a questão da palavra apud, né, que é citado por. Então, uma citação direta curta, o que tem como característica? A citação direta curta tem como principal característica, né, a não modificação da ideia original, ou seja, eu vou escrever tal qual o autor ele escreveu no seu texto ou no seu livro, vou colocar lá o ano, e vou colocar também o número da página. Logo em seguida, eu vou abrir aspas, escrever o que está escrito, né, no texto e fecho aspas. Então, isso é uma citação direta curta. Mas por que, professor, direta curta? Porque ela é até 3 linhas, ou seja, se eu citei até 3 linhas dessa citação, eu vou utilizar a direta curta. Então vamos para dois autores. Relembrando antes que eu posso fazer de duas formas, ou no início da frase ou ao final da frase. Então vocês estão vendo aí no exemplo as duas maneiras, tanto no início da frase quanto ao final da frase. Com dois autores, vocês vão fazer bem similar ao primeiro exemplo. Só que você coloca aqui, por exemplo, segundo Lakatos e Marconi, ou seja, o E vai dar a ideia de que são dois autores. Logo em seguida, você coloca o ano e em seguida qual é a página. Abre aspas, coloca o texto, fecha aspas, certo? Mesma coisa, pode ser tanto no início da frase quanto ao final da frase. Na última norma, você era obrigatório fazer em caixa alta ao final do texto, né? Como vocês estão vendo aqui, Lakatos, Marconi, né? Tudo em maiúsculo. Mas agora não precisa fazer isso. Pode ser a primeira letra apenas do sobrenome maiúsculo e o restante minúsculo, tá bom? Então, são dois autores. Lembrando que citação direta, porque eu não mudei as palavras da forma original. E ela contém até 3 linhas, certo? Agora, com 3 autores, você vai utilizar a vírgula e o E como recurso. Vamos ver aqui o exemplo. De acordo com Radin, vírgula, Benedetti e Milani, abro parêntese, que é 2003, que é o ano, vírgula, qual é a página? Página 25, P.25. Fecho parêntese, abro aspas e coloco aí
o que esses 3 autores falaram. Reparem que só tem até 3 linhas, por isso que ela é uma direta curta. E eu posso fazer de duas maneiras, tanto no início da frase o nome dos autores, como ao final do texto, né, os autores. Quando eu tenho mais de 3 autores, eu posso utilizar uma outra ferramenta. Eu posso colocar o nome do primeiro autor do texto, ou seja, se eu tenho de 4 autores para frente, eu vou colocar como? Vou colocar o nome do primeiro autor e outros, como a gente está vendo no exemplo. E continua da mesma forma que as outras citações diretas, curtas. Ou eu vou utilizar a expressão et al. É uma expressão latina. No último exemplo, em que diz assim: os clientes da empresa representam o papel central em um negócio. A atrição et al. Ponto, vírgula, 2000, vírgula, página 569. Então é outra forma de se escrever quando há mais de 3 autores. A gente viu anteriormente a citação direta curta. Agora a gente vai ver a citação direta longa. Qual é a diferença, professor? É que na direta curta nós temos até 3 linhas. Na direta longa nós temos a partir de 4 linhas. Então, se na hora de você citar o texto ficar com mais de 3 linhas, você vai fazer o quê? Citação direta longa. Eu vou disponibilizar um vídeo do YouTube, mas você também fique à vontade para pesquisar outros vídeos que auxiliem você a fazer citação direta longa. No primeiro exemplo, vocês estão vendo aqui, ó, Trivissol, coloca aí, é o nome do autor, depois coloca o ano, página, coloca um breve texto que vai fazer uma introdução e logo em seguida vocês percebem que vem a informação do que o autor escreveu e ele fez um recuo, ou seja, ele utilizou um outro padrão de escrita, ele fez um recuo para poder indicar para o leitor que essa é uma citação direta longa. Percebam que quando há a citação direta longa, como é feito esse recuo, não é preciso fazer o uso das aspas. Você coloca o número da página do livro, o nome do autor, coloca o ano em que esse autor colocou, certinho nessa ordem, mas o uso da aspa já não é necessário como na curta. Na curta é obrigatório você utilizar aspas, na longa não é mais necessário. Você pode fazer das duas formas, ou o autor no início da frase, ou o autor ao final da frase, certo? Professor, como é que eu faço esse recuo? Você vai clicar no próprio Word e fazer alguns passos, né? Você vai lá e clicar em parágrafo, logo em seguida você vai garantir que o alinhamento esteja justificado no corpo do texto, o recuo vai estar a 4 centímetros. Daí você vai no espaçamento, ele deve ser um espaçamento simples. Daí você vai clicar depois em OK, certo? Então você vai seguir essas etapas. Próximo tipo de citação é a indireta. A indireta, como o professor explicou lá no início, quer dizer o quê? É quando você utiliza apenas a ideia central desse autor. Você vai reescrever o que o autor disse, mas com as suas palavras, sem mudar a ideia dele, mas de outra forma você vai fazer a escrita. Então, já na citação indireta, essa é a mais comum dentro da graduação. Então, você não precisa utilizar aspas, porque você está colocando com as suas palavras a ideia original do autor. Então, você precisa fazer obrigatoriamente colocar o nome do autor e o ano. A página é opcional, certo? Mas o nome do autor e o ano são obrigatórios. E a citação da citação. Como eu falei logo no início, a citação da citação é utilizada quando você não tem acesso à obra original, mas outro autor teve e citou no trabalho.
Então, quando você quer citar uma obra citada por outra pessoa, você faz a citação da citação. Vamos ver o primeiro exemplo. Diz assim: sobre a gestão por competências, Brandão e Aquino, ou seja, a gente já viu aqui que são dois atores, em 2001, eles vão utilizar aquele recurso que eu falei para vocês, que é a palavra APUD. Né? Então, APUD, Bittencourt Barbosa, 2004, página 246. Assim se posiciona. Então, um autor, né, citou o outro autor. Então, funciona dessa forma, a citação da citação. Para finalizar, nós temos as referências que vão vir logo após todo o trabalho. Você vai fazer o esquema de referências, que é indicar para o leitor onde originalmente estavam as informações dos trabalhos que você citou. Referências, você pode ter inúmeras possibilidades. Eu trouxe aqui exemplos de livro, porque livro é uma referência bastante utilizada. Para livros, você tem, por exemplo, com um autor, você coloca o sobrenome do autor, depois vem o primeiro nome. Então, um exemplo, Demo, Pedro. O meu, por exemplo, é Carlos Wagner Farias. Então, viria como Farias, Carlos Wagner. Ponto. Depois, educar pela pesquisa. Educar pela pesquisa está em negrito, porque esse é o título da obra. Então, o título da obra ele tem que estar em destaque. E aqui a gente utilizou o negrito. 6.ed quer dizer que é a sexta edição. Campinas, SP quer dizer que é o local onde foi publicado esse livro. Editora Autores Associados Lítida, 2003, ou seja, o ano que foi publicado, e você utilizou a página 129. Se há, por exemplo, parentesco, você tem que utilizar o parentesco junto com o sobrenome. Vamos dizer que você é Silva Júnior ou Souza Neto. Enfim, você precisa colocar a indicação de parentesco logo após o último nome, né? O sobrenome. Então, aqui no exemplo, a gente tem Miranda Neto e segue todo o ritual da referência. Com dois autores, qual vai ser a diferença? O que vai distinguir um autor do outro vai ser o ponto e vírgula. Vamos ver aqui o exemplo. Lacatos, que é o sobrenome, vírgula, Eva Maria, ponto e vírgula. Ou seja, aqui a gente já está indicando que é o outro autor, que é quem? Marconi, vírgula, Marina de Andrade. Né? O livro delas é Fundamentos de Metodologia Científica. Está em negrito. Por quê? Porque esse é o título e vai seguindo todo o ritual. Daí, é a mesma coisa com 3 autores ou com mais de 3 autores. Daí você vai seguir todo esse cuidado. Inclusive, eu sugiro que você dê um pause agora no vídeo e preste atenção nesse esqueminha para poder você ter, inclusive, uma referência melhor do que o professor está falando. Nos livros, você geralmente encontra essa opção de ficha catalográfica. Não se preocupe, são muitas informações, mas elas estão sempre contidas no livro. E um artigo científico, professor? No artigo científico é muito parecido com a questão do livro. A única diferença é que você vai destacar quem? A revista. Então, por exemplo, nesse primeiro com um autor, nós temos aqui a revista Perspectiva. Então, é essa revista que está em destaque. No artigo científico, nós destacamos o título da revista. E se for um artigo online, ou seja, retirei ele da internet, além de você fazer toda a referência do trabalho, colocando lá o volume, número, página, você tem que também disponibilizar qual é o link que você fez o acesso a este artigo e quando foi feito o acesso desse artigo. No exemplo que nós estamos utilizando,
Foi feito dia 12 de abril de 2015, então a gente utiliza uma forma de abreviação.